Galeano é nome de craque das letras, escritor de mão cheia como o espírito, apaixonado por futebol, ídolo de muita gente pela paixão com quem descrevia tantos os campos da vida desde o Uruguai. Galeano é ídolo do Palmeiras, não só pelo muito que jogou pelo clube onde cresceu e nasceu em 1989. É por tudo que se jogou em campo, pelo que deu e doou desde o berço. Prata da casa que carrega nas chuteiras de chumbo todo o peso da cobrança corneteira, ainda mais naquele Verdão tão desbotado dos tempos de fila. Mas Galeano deu a volta como palmeirense. Quando retornou ao clube, chegou campeão de tudo, como volante ou zagueiro, ou melhor, como palmeirense. Não era o melhor tecnicamente, mas taticamente ajudava demais. Entregava tudo, sempre, e ajudava no ambiente, fazendo o meio de campo entre as linhas e as estrelas. Todo time precisa de um Galeano, em qualquer campo. Em todo canto do Palmeiras tem que ter um Galeano. Um cara que canta e vibra como se fosse o que é, dos nossos, do nosso palestra, que hoje recebe. O texto do Mauro que não está aqui, Galeano, mas é um prazer a gente estar aqui. E acrescento as palavras dele, 11º jogador que mais vestiu a camisa do clube, 4º meio-campista que mais vestiu a camisa do clube, só atrás de Ademir da Guia, Dudu, Valdemar Filme, que são bustos no Palestra Itália. É um prazer estar aqui com você, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Já agradecer, as palavras do Mauro também, fico muito feliz de ouvir isso e mostra, um pouquinho da minha história, como foi no Palmeiras, realmente é um resumo do que aconteceu, eu como palmeirense desde criança, ter a oportunidade de ter vestido essa camisa não tem preço para mim, então eu sou um cara bem realizado mesmo na minha carreira e muito feliz de fazer parte dessa história que é maravilhosa. E quando que você passou por tudo, no Palmeiras? Quando foi prata da casa, depois você foi jogador, voltou, campeão, trabalhou com o Felipão como dirigente e curiosamente, mês passado fez 30 anos da sua estreia no jogo contra o Fluminense, uma vitória do Palmeiras 1-0. Queria que você falasse assim, depois de 30 anos da estreia, comando, e você passou por todas as instâncias do Palmeiras. Eu tive uma ascensão muito rápida, no Palmeiras, uma coisa assim que eu conto aí para os meus amigos hoje e ninguém acredita, que foi muito rápido. Eu jogava no Guarani, no Juvenil, saí de lá, me mandaram embora por causa de uma briga que aconteceu lá entre nós jogadores lá do Juvenil na época, e depois eu tive a oportunidade de fazer um teste no Palmeiras, fiquei 2 meses no Juvenil praticamente, já subi para jogar o aspirante, que naquela época tinha o campeonato de aspirantes, e o Tata e o Leão, que era o treinador na época, me viram jogando uma preliminar contra o São Paulo, e aí no jogo depois que teve do profissional o Elzo, o famoso Elzo que jogou na seleção brasileira, era o titular, foi suspenso e eles já depois do jogo lá já me chamaram que na segunda-feira eu ia treinar no profissional, então foi uma coisa assim que inacreditável, para mim. Eu cheguei na segunda, o Leão já falou para mim, você vai jogar domingo. Eu falei, nossa, eu nem tinha treinado ainda. E ele já tinha, falou, não, porque você jogou no jogo aí de aspirantes, se você fizer o que você fez ali, para mim tá bom. Então, assim, foi muito rápido, o começo ali para mim. E a gente jogou, estreiei no Maracanã, no maior palco aí do futebol, e a gente conseguiu uma vitória, 1-0, o gol do Paulinho Carioca ainda. Então, que era jogador Fluminense. Era jogador Fluminense, então uma estreia maravilhosa, não teve. E só que, lógico, aquele tempo, com dificuldades, o Palmeiras na fila, a cobrança muito grande, eu como jovem começando, prata da casa, tive um pouco de dificuldade no início, mas sempre participando aí, das fases, e depois chegou a Parmalat, onde foi melhorando um pouco. Aí eu saí emprestado para pegar mais experiência ainda, fui para o Juventude, tive uma passagem brilhante lá também, e depois a minha volta em 96, aí voltei com tudo, enfim, levantando aí Campeonato Paulista, a gente já ganhou logo de cara, aquele Dream Team lá dos 100 gols, Foi o Campeonato Paulista. Foi um campeonato. Pena que aquele time se desfez muito rápido, O pessoal foi saindo, então se aquele time fica junto igual ficou de final de 97, começou a montar aquele time
para ganhar a Libertadores, né, que ficamos praticamente 3 anos juntos jogando, né, os resultados mostraram, né, que valeu a pena o Palmeiras apostar nisso, né, junto com a patrocinadora, de manter um time tanto tempo assim. Então a gente conseguiu levantar aí vários títulos, então fico muito feliz de fazer parte dessa história e contente, né, e ouvir as palavras aí do Mauro, de vocês, do torcedor. Hoje a gente participa muito de eventos, então a gente tem o carinho do torcedor até hoje e isso não tem preço. Galera, eu queria te fazer uma pergunta, porque o Mauro mesmo mandou um vídeo, né? Que ele não pôde vir, mas ele mandou duas perguntas para você. E a primeira que ele mandou foi exatamente da sua saída em 91, 92? 93. 93 você sai. E aí em 93 você sai pro Rio Branco de Americana, né? Isso. E você encara o Palmeiras na semifinal do Paulista, né? O Mauro quis saber como que foi pra você encarar o Palmeiras nessa semifinal e depois como que foi o 12 de junho de 93, né? Que você não estava no Palmeiras. Como que foi aquela final pra você ali? Quando a gente, né, também fizemos uma campanha muito boa no Rio Branco, né? Ficou marcado na história lá nesse time aí, de grandes jogadores também. Até o Flávio Conceição foi revelado naquele time também, ele jogava comigo no meio lá. Eu sempre falava para ele, dá tudo aí, porque o Palmeiras está de olho. Eu já tinha ouvido falar, né, que o Palmeiras estava de olho. E então dali também saiu o Flávio Conceição. E aí pegamos logo o Palmeiras, né? Falei, nossa senhora. Pegamos, era o Palmeiras, aquele grande time lá que montaram. E então a gente, lógico, pela campanha que já tinha feito, né? A gente já estava no lucro, né? Por se tratar de uma equipe pequena, do interior. Então a gente já, só de classificar ali entre os 6 melhores da competição, já estava no lucro. Então e a gente veio para a final com tudo. Era um jogo difícil lá, só que aqui foi se eu não me engano, a gente tomou de 6 aqui no Parque Antártico. Eu acho, o time do Palmeiras sobrava, né? Então, mas foi válido, né? Foi uma situação boa e para mim... E aí quando o Palmeiras saiu da fila, você sentiu um alívio também? Falou, lógico, com certeza, né? A gente sempre torcendo e acreditando, né? E a importância, né, da montagem daquele time também, a gente via que eram grandes jogadores, né? Acertaram nas contratações, então montaram uma seleção mesmo, né? Naquela época lá. E foi conquistando os títulos. Então, quando eu voltei, eu já voltei numa situação mais tranquila, né? O time já tinha sido bicampeão brasileiro, paulista, enfim. Só que faltava o principal, que era a Libertadores e disputar o Mundial, né? Então, aí quando eu voltei, era o Vanderlei ainda, depois a gente foi campeão paulista, com aquele grande time, aí foi desmontando o time também. E aí em 97 o Vanderlei saiu, foi quando o Filipão veio, já veio com o objetivo de... Antes teve o Marcelo Araújo, né? Mas foi, acho que ele é interino, né? Foi tipo, ele estava já no clube e tal, não que ele foi contratado para ser o treinador específico, né? Mas aí nessa mudança aí, quando veio o Filipão, o objetivo maior sempre foi, né, que ele colocou pra gente ali, era ser campeão da Libertadores, né? E os objetivos até chegar, primeiro era ganhar a Copa do Brasil, que era o caminho mais curto para chegar na Libertadores, e é até hoje, né? Sim. Então, você acaba ganhando o ano, né? E ainda naquele ano quase que termina no lucro, porque logo com a chegada que foi o início do trabalho do Felipão, ainda foi o vice-campeão brasileiro. Né? Disputando uma final com o Vasco, né? 2 resultados iguais, né? Naquela competição lá, isso prevalecia, né, a melhor campanha, sim. Enfim. Então, e pegou um Vasco que naquele ano que o Edmundo foi o melhor jogador do mundo, não dá, dá pra afirmar isso, porque aquela temporada dele foi... E o Eurico conseguiu fazer a manobrinha para ele jogar a final, ele complicou mais ainda, né? Aquilo ali foi chato, né, porque o primeiro jogo aqui eu não joguei porque eu tava suspenso, o 3º cartão. E aí o Edmundo foi expulso aqui, aí nós falamos, agora lá... que ele tava pendurado, ele, né, e ele tomou e depois forçou a expulsão. Vermelho, forçou a expulsão pra... Era manobra, né? E a gente fala muito. Tem que parabenizar o Eurico por E a gente fala muito do STJD, a gente comenta muito sobre isso. Na semana passada mesmo a gente falou do Felipe Melo, 5 jogos de punição. Exagero. Só que assim, se você pegar, a gente tá falando de 22 anos atrás, a sessão que o Edmundo conseguiu jogar foi no sábado. Foi uma sessão no sábado. Foi muito rápido, né? Então, foi na véspera do jogo. A gente fala do tribunal, o tribunal funcionou no final de semana, um dia antes da decisão, entendeu? Após o cara não deu, após o cara no Rio de Janeiro. Então aqui não é muito, assim, a gente fica com essa imagem de hoje do STJD, mas é o que é
já vem de bastante tempo, né? Essa questão de tribunal, de... Eu vou lá, como falou do Felipe Melo, tem muita gente mais nova no nosso canal, né? Muita gente acompanhando os palmeirenses dessa nova geração, que não tiveram o prazer de te ver jogar, e sempre... Como que é pra você falar com quem mais você se parece hoje no elenco? Você seria mais um Thiago Santos, eu diria Ramires, diria mais para Felipe Felipe Melo Melo mesmo. Diria mais para Felipe Melo, porque, lógico, o Felipe Melo é um jogador, até não é de... Qualidade técnica, né? A qualidade técnica dele é muito boa, né? Apurada e tal. Só que hoje ele não chega tanto como eu chegava antes, né? De dividir essas coisas, até porque hoje tem câmera para todo lado. Já é então, perseguido, né? É um cara perseguido e tal, mas na nossa época lá a gente tinha essa vantagem aí de que não tinha câmera toda hora, né? Então era uma guerra mesmo dentro de campo, não só da minha parte, mas também dos adversários, né? Então eu diria que mais parecido com ele hoje, né? Nessa situação aí, até porque eu era o primeiro homem ali da casinha, né? Que protegia a zaga, ele faz isso também hoje aí no Palmeiras praticamente. Não é de sair muito, às vezes faz gols, né, como eu fazia também, né, uns gols de bola parada e tal, sempre estava ali querendo fazer o gol, então acho que é mais parecido, sim. Inclusive o Turra foi no resenha da ESPN lá com o Alex, com o pessoal da ESPN, e passou aquele gol que eliminou o São Paulo da João Avelange de 2000. O Turra falou que o gol foi dele. Brincadeira, né? O gol foi seu, né, galera? Ele atrapalhou o zagueiro para poder fazer o gol, né? Não, o gol foi meu o gol. Até a gente chegou junto ali na jogada e o Alex até brincou, né? Eu vi o programa também que ele errou, né? Com sacanagem, você fala que o gol foi seu. Você errou a primeira bola, ele o gol, ele errou e eu fui lá e consertei. Né? E naquele jogo o Palmeiras já tinha dificuldade de ganhar São Paulo no Morumbi. O jogo da ida foi um sábado à tarde no Pacaembu. O Palmeiras perdia de 1-0 até o finalzinho. O Adriano fez um gol. E aí, que deixou o Palmeiras vivo e o Palmeiras venceu no Morumbi. Foi bom, hein? E como você enxerga a posição de volante no Palmeiras? Você acha que o elenco está bem servido? É uma posição que a diretoria não vai precisar fazer tanto esforço para o ano que vem, né? Então... eu vejo assim, lógico, tem grandes jogadores, só que também já está um tempo ali, né? Esse time está tendo um pouco de dificuldade, né? Quando chega na hora de decidir, a gente, como torcedor hoje, a gente sente isso. Né? Na hora que está mais precisando de resultado, a equipe não está conseguindo render o que pode render. Né? E isso já mostra que tem que ter mudanças, né? Que tem que melhorar, tem que... a gente estava até conversando aí fora do ar. Uma das coisas que eu acho que tem que aproveitar um pouco mais a base. Isso que eu ia falar. Eu acho que até na posição de volante tem dois garotos muito bons, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, bate muito bem. Inclusive o Sub-20 está jogando agora com São Paulo, o jogo da volta, jogo da volta, semifinal. Então veja assim, tem que usar a base, até porque o Palmeiras está ganhando tudo na base. Né? Se não tivesse ganhando, beleza, né? Pô, tá difícil de aparecer um jogador, né? Então seria mais difícil, mas não, mostra totalmente ao contrário. Ele ganha tudo e você vê os outros clubes subindo a garotada, que nem o Vasco, o Flamengo, ontem o Renier fez um gol decisivo. E o pessoal vem de fora contratar onde? Eles estão vindo no Palmeiras, estão levando o jogador do Palmeiras embora. Né? Jogador que nem jogou no profissional, nem estreou, já foram tudo embora. Então eu acho assim, teve essa experiência de só contratar jogadores, não revelava. Acho que chegou a hora de dar um pouquinho de oportunidade para os jogadores da base também. Eu concordo plenamente. Você falou logo da apresentação justamente disso, que o Leão te viu nos aspirantes, que inclusive era a única porta de entrada para vocês que estavam começando. E tem muita gente no clube que chegavam antes para assistir jogos dos aspirantes e aí via e falava assim, pô, mas como esse menino não vai subir, como é que não vai puxar? Aconteceu isso com você, né? Nos jogos. E eu tinha ainda a etapa dos juniores, né? Sim. Eu era juvenil, então eu pulei essa etapa. Praticamente eu não joguei nos juniores do Palmeiras. Eu com 17 anos era o meu último ano ali de juvenil, eu já subi para o profissional. Então, e foi assim, um momento que o treinador me viu jogando lá e apostou. Falou assim, não, né? Teve coragem. Eu acho que o treinador tem isso também, ele tem que ter o feeling ali, tem que saber olhar o jogador que agrade ele na posição, mas ele também tem que bancar, né? Ele tem que acreditar, dar oportunidade.
Então é isso que eu vejo hoje. Hoje eu vejo grandes jogadores ali na base que eu acho que tem condições de vestir a camisa do Palmeiras, mas eles precisam, né, de um apoio também. O que você disse, o que acontece? Para mim, um dos maiores erros do Palmeiras está sendo esse, porque além de tirar o espaço de alguém da base, traz alguém com um contrato super longo, como é o caso do Ramires. O Ramires eu não tenho nada contra ele, acho um baita jogador, mas ele já chegou no Palmeiras não muito novo, né, 32 anos. Tava quase 2 anos sem jogar na China, o Palmeiras faz um contrato de 4 anos com ele, tira a oportunidade de alguém da base jogar, o cara chega com um salário super alto, então além de inchar a folha salarial também, com certeza, você tira a oportunidade do cara da base. Fisicamente. E ele já tá quase 6 meses aqui, quase não conseguiu jogar, entendeu? Eu diria assim, se ele viesse... É o tipo de contratação que é difícil de entender. Se ele viesse numa condição boa, né, que estivesse jogando lá fora bem, chegasse para, né, uma contratação pontual, vamos dizer assim, o Palmeiras tinha necessidade desse jogador, ele chega bem de lá, está muito bem, eu acho que valeria a pena você aproveitar, é um jogador experiente, já disputou Copa do Mundo, né, um jogador que joga muito bem, só que a condição que ele veio é totalmente diferente, né, não tinha necessidade, né, também não tenho nada contra, assim, né, gosto muito do futebol dele, mas ele chegou num momento que, assim, a gente se pergunta, né, o porquê, né? Aí você vê hoje o Flamengo bem, né, com toda com toda essa vantagem na competição, mas foram pontuais. Não, em quinta-feira o Lincoln decidiu o garoto da base. Tem jogador e da base. Que na realidade é o melhor momento para você subir essa claro, montada, né? E dar espaço para eles justamente com o time também. Aqui o Palmeiras muito disso também. Você passou por isso, que na época da fila, de subir, de necessidade. Quanto tempo nas temporadas ruins do Palmeiras, se você pega a última temporada de 2014, um monte de menino que estava jogando lá, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, João Pedro, um monte de jogador. Taylor jogou a final da Copa do Brasil. Jogou a final da Copa do Brasil, entrou. Mas você vê, mesmo em 2015, com o Palmeiras já com a aporte da Crefisa, um dos melhores jogadores do Palmeiras foi o Gabriel Jesus e foi o cara do título de 2016. Então, assim. Tem jogador, né, cara? A gente vê, a gente acompanha bastante a base. Hoje, o Verón, que está na Sub-17, eu acho que é um jogador que, se o treinador colocar ele para jogar, ele vai render. Sim. Ele está pronto, sabe? É um jogador que, é lógico, vai sentir um pouco, mas aí vai ter o apoio, vai ter a confiança do treinador, a torcida. E da própria torcida, porque é o que a torcida pede hoje. A torcida quer isso hoje, Sim. Então eu tenho certeza, né? Que acho que qualquer jogador. Tá mudando, acho que a torcida vai ficar até um pouco mais paciente com a garotada da base, exatamente por eu isso. sempre falo, às vezes, né, as coisas que dão certo, às vezes você tem que copiar. Deu certo no adversário ali, no rival, às vezes você tem que copiar. O Santos é um clube que lança jogador, não tem medo de lançar. E é necessidade, você faz necessidade, precisa vender, mas só que eles lançam. Pega um moleque lá de 16, 17 anos, tá jogando profissional, como é que pode isso, né? E dá certo, porque tem o apoio, agora, moleque torcedor apoia. Então, eu acho que falta um pouco isso. Ter o dinheiro é bom, é legal, é ótimo, né? Você não depender de nada, ter ali as suas contas em dia, né? O elenco recebendo, todo mundo feliz, mas eu acho que você ter essa maneira de trabalhar também é importante, né? Porque valoriza a formação de quem trabalha na base, enfim, de todos os profissionais que estão envolvidos, e também revela o jogador, né? O cara que está ali batalhando, esperando uma oportunidade. E tem mais um ponto, que a gente teve Palmeiras e Corinthians no sábado, e de um tempo para cá o Palmeiras tem uma série, uma dificuldade muito grande de jogar contra o Corinthians. Se a gente pegar os 3 jogos desse ano, o Palmeiras finalizou 53 vezes contra o Corinthians, só 14 no gol. E é o roteiro repetido, o Palmeiras vai, e aí toma o gol. É que ainda a diferença do roteiro foi que o sábado empatou ainda, né? Conseguiu o empate. E aí eu queria perguntar justamente isso para você. O quanto que poderia agregar tendo um moleque que vai jogando nas categorias de base direto, clássico, sonhando em ter uma oportunidade de disputar um Palmeiras e Corinthians profissional, o quanto que isso muda para um menino da prata da casa, formado, como você passou, tipo, a sua sensação de jogar um clássico, de ser tudo diferente, da postura dos jogadores que o Palmeiras tem hoje, que parece que não sentem, né, isso. Eu acho que o jogador que vem da base, ele tem vantagem nesses jogadores que vêm de fora, porque ele conhece o clube, ele sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos. Lógico que o nosso maior rival, para mim, sempre foi o Corinthians, né? Sempre foram grandes jogos e
aquela vontade de ganhar, aquele negócio que, né, quando saía lá na tabela Palmeiras e Corinthians vai ser tal dia, cara, aquilo ali já ficava na nossa cabeça, né? Pô, a gente, esse jogo é o jogo da vida, a gente encarava assim. E na base você já aprende isso, né? Já sente essa rivalidade. Então o jogador da base ele tem essa vantagem também dos jogadores que vêm contratados. Porque os caras até conhecer a história, demora um pouco, e o jogador da base não. Ele já sabe. E o que está acontecendo hoje? E o que está acontecendo hoje é que às vezes o Palmeiras traz um cara, faz um investimento muito pesado e o cara joga com esse investimento nas costas. Tanto o Borja quanto o próprio Carlos Eduardo agora. Aí o Matos fala, é investimento, tudo bem, investimento, mas, cara, a torcida vai cobrar o cara pelo que você pagou nele, não tem jeito. E o Carlos Eduardo, um dos primeiros jogos que ele sentiu foi justamente no Palmeiras e Corinthians, no derby aqui, que a torcida pegou muito. O Palmeiras começou atrás, teve 2 chances de gol claras, perdeu, a torcida pegou no pé e já foi substituído e depois... É a rivalidade, né, que às vezes o cara também não conhece, então... Só que assim, lógico, a gente... a diretoria... vai errar em contratações, acertou muito também. Acertou muito, conquistou aí vários títulos também, mas só que assim, você tem que minimizar. O que eu como palmeirense hoje, né, um ex-atleta do clube, mas como palmeirense hoje, que a gente cobra, que eu acho que todo torcedor está cobrando, é isso, é dar uma oportunidade para um atleta da base, é olhar um pouquinho mais lá para a base, entendeu? Não que o trabalho seja totalmente errado, não, a gente sabe que não é. Mas só que pode melhorar. E eu acho que para melhorar, o caminho é esse. Até porque o sentido da base é esse, né? É fornecer garotada para o principal. Você jogou com o Felipão e depois você trabalhou com o Felipão aqui no Palmeiras, né, no período que ele ficou aí de 2010 a 2012. E o Felipão é o principal técnico da história do clube. Ele, com o Brandão, você pode discutir ele. Fez aniversário, sabadão. Parabéns, Felipão. Parabéns. Felipão assiste nós também. 70. E aí, 71. Já tá no... E aí, isso que eu queria perguntar para você ainda da base, porque é um assunto que rende, né? E como você passou por tudo isso, as costas quentes que o Felipão tem aqui, o peso que ele tem de aguentar a torcida, o escudo que ele é, você não acha que, assim, se ele não fez isso, não conseguiu subir a molecada, quem que vai conseguir subir? Eu conheço bem, como você falou, né, eu tive a oportunidade de jogar 3 anos com ele, né, como jogador. E depois tive a oportunidade de trabalhar com ele mais 3 anos praticamente, 2 anos e meio, 3 anos no Palmeiras. Então conheço muito bem, sei que a vontade dele, pode ter certeza, era de ter revelado algum jogador, né, da base. Só que assim, ele também chegou no momento onde já tinha muito jogador, elenco muito inchado. Ele voltou com o Palmeiras totalmente diferente do que ele pegou em 2012. Tipo assim, tinha de 35 a 40 jogadores no elenco. Então, para você também... chegar, ele como conhece muito bem a casa, conhece muito bem o Palmeiras, ele veio mais tranquilo para trabalhar, porque já ganhou, tem o respaldo do torcedor, o respaldo da diretoria, ele também não quis bater de frente nessa situação, mas tenho certeza que a vontade dele era de ter revelado um ou outro jogador sim, né? Mas também pela maneira como ele veio, o tanto de jogador que tinha no elenco, ele também deixou a diretoria trabalhar mais ou menos como eles já tinham planejado, né? Então ele não se envolveu muito nisso, né? Com certeza, uma ou outra contratação ele teve a participação, né? Se acertou, se não acertou também a gente não sabe, mas pelo tempo que eu trabalhei com ele, ele sempre valorizou, né, a molecada também. E Galiano, quando a gente falou que ia fazer o nosso papo com você aqui hoje, muita gente, foi uma enxurrada de comentário falando daquele 6 de junho de 2000, né? Um dos gols mais importantes da história do Palmeiras, acho que foi feito por essa cabeça aqui, né? E como foi aquele jogo? Como foi o pós-jogo? Conta algum bastidor daquele dia. Não, inesquecível. Como a gente falou desde o início, né? O que o Mauro colocou ali, realmente, eu por ser um prata da casa, sempre com dificuldade lá no início da carreira, tive que sair, pegar experiência, voltar. Voltei, né? Peguei grandes times, mas sempre tinha, né, aquela coisa de estar tendo que provar todo jogo, né, todo dia. Eu sempre conto isso, né, para os amigos, aí, para o pessoal, que assim, eu nunca tive um dia no Palmeiras que eu respirei, entendeu? Então eu jogava no domingo, fazia gol, ia bem no jogo, cara, segunda-feira eu começava a treinar de novo, porque eu sabia que eu tinha que, de novo,
tá bem, porque um erro meu, alguém ia me cornetar, né? Ia ter uma cobrança mais pesada. Sempre foi assim, então eu nunca respirei. Eu acho que o único dia que eu respirei mesmo assim, que foi aquela coisa de... Falei, porra, agora acho que eu... Tô no céu. Agora acho que o meu papel aqui foi, né, foi reconhecido, porque foi nesse jogo do Corinthians aí, né? E a gente sempre brincava, né, na Libertadores. O Filipão sempre me cobrava, pô, tio, mas tu vai lá na área e não sai um golzinho, não sai um golzinho, né? Todo jogo eu falo assim, não, chefe, na hora certa vai sair. Tenho fé, vamos trabalhar. E foi justamente contra o maior rival, né? Então, aquele gol realmente está na história, né? Inesquecível para mim. Foi o gol que realmente marcou meu nome no Palmeiras, né? O torcedor, depois desse gol aí, passou a reconhecer melhor, me valorizar muito mais. Então eu diria que foi o gol mais importante da minha carreira e foi no melhor momento assim que eu estava no Palmeiras. Então foi o gol que me consagrou até hoje, né? O torcedor tanto do Corinthians como do Palmeiras me vê e fala, oh, aquele gol, o corintiano fala, pô, eu chorei, pô, perdi cerveja, perdi não sei o que, falei, pô, maravilha. Tem uma foto muito legal daquele jogo que é você saindo para comemorar, o Argel tentando te agarrar e atrás vindo o Luiz Cláudio, que teve uma participação muito importante naquele gol porque ele sofre a falta. Muita gente não lembra disso. Ele sofre a falta. Que eu nem sabia quem era, porque eu tinha 10 anos. E ainda, por causa de inscrição da Libertadores, o seu Luiz Cláudio joga aquela Libertadores com o número 2. Né? Então. Eu falei, cara, quem é esse lateral? O número 2, eu falei, quem é esse lateral? Isso, ele jogou com o número 2. Eu sempre falo, era pra acontecer, cara. Tava guardado aquele momento pra mim, porque assim, a falta a gente sempre treinava muito, né? Um dos pontos fortes daquele time nosso era o Arce batendo no primeiro pau, o Alex, sempre jogada ensaiada e bem treinada, que a gente fazia muito isso, né? E a gente decidimos vários jogos assim na bola parada. E nesse dia, cara, deu tudo errado, né? O que a gente treinou não saiu nada do que treinou, porque eu ia no primeiro pau, toda falta. Nesse dia eu fui lá pro segundo pau, porque já durante o jogo eu tinha tentado, não consegui, eu falei, vamos mudar. E o Alex errou a batida, que era pro Alex bater lá no primeiro pau, na marca do pênalti, né? Bola alta. Ele errou também, acho que os jogadores do Corinthians não esperavam, né? E eu tava lá no lugar certo, na hora certa, né? Porque a bola ainda quicou antes, né? Ela veio baixa. E você entra por trás do Adilson ali, eu acho. Atrás do Adilson, né? Foi, o Adilson não viu que eu fiquei atrás, ele achou que eu tinha corrido. Entendeu? E o Adilson, ele fala até hoje que o problema daquele time do Corinthians é que o Corinthians atacava, quando perdia a bola ele olhava, os laterais estavam lá em cima e você também teve que correr muito atrás, porque subida de ar, subida de linha, você passou um pouco por isso também, né? Sempre protegi bastante ali meus laterais, né? Principalmente o Júnior, né? O Juninho tinha uma vantagem assim. O Arce era mais marcador, né, mais posicionado, passava do meio, a bola dele era perfeita na área, né, mas o Juninho não, o Júnior já era de jogar. O Juninho estava ruim na lateral, ali bem marcado, ele ia por dentro, desequilibrava, né, um jogador, eu diria que foi um dos jogadores mais importantes aí na nossa conquista, né, de Libertadores, foi o Júnior, porque ele desequilibrava, né, e eu falava para ele, todo jogo, Júnior, pode ir embora, cara, vai embora que aqui eu seguro a tua. E ele, quando ele é entrevistado, às vezes vai em algum programa, participar, ele sempre lembra disso, né? Ele sempre fala, pô, o Galeno segurou a onda. Ele veio aqui há 15 dias e ele falou sobre ele fala, cara. Porque a gente brincou com ele do lance daquele 4x2 do Palmeiras e Flamengo, que logo depois do 4x2 tem uma jogada pelo lado esquerdo do Flamengo, Pimentel entra de carrinho e bate a bola na trave. Aí eu perguntei pra ele assim, o que aconteceu com você? Ele falou assim, se você pegar, a câmera não pegou, mas o Alex veio em mim, você, é isso. Eu quase peguei ele pelo pescoço, cara. Pô, a gente já com o resultado na mão, os caras querendo... Ele falou, se você olhar, era o Euler que tava marcando o Pimentel e eu não tava. Ele falou, o Galeano e o Alex vieram em cima de mim, ele falou, a câmera não pegou isso, mas... mas foi um time que valeu a pena, né, de jogar, foi maravilhoso aquele time. Pelo tempo, né, que ficou... o Filipão iniciou, né, aquele time contratando alguns jogadores pontuais também, foi formando a equipe, a gente praticamente jogou 3 anos juntos, né, então por isso que deu resultado também. Infelizmente a gente não ganhou o Mundial lá, né, contra o Manchester, mas também achei muito injusto, né, a arbitragem nos prejudicou muito. Sim. E também um jogo, né, cara, hoje os caras jogam 3 jogos,
tem A adaptação. gente falou isso com o Júnior. Tem a semifinal, que já tira aquela pressão, já né? tira, com certeza. Aí você ir um jogo só é muito injusto, cara. Você falou dos 3 anos daquele time, que foi campeão Copa do Brasil, quase brasileiro, Copa do Brasil, Mercosul e Libertadores. O Palmeiras tem um ciclo com jogadores, se você pegar hoje no futebol brasileiro, assim, são pouquíssimos os times que têm jogadores já com marca centenária. O Palmeiras tem bastante dentro desse elenco. Mas pelo que foi 2019, você acha que é um pouco daquele momento, igual o Palmeiras da sua época, que chegou ali depois de 2000, de dar uma reformulada, de mudar? Você acha que esse é o momento do elenco do Palmeiras também dar uma mexida nisso? Eu acho assim, porque tem alguns jogadores que já mostraram desse elenco atual que vai ser difícil jogar no Palmeiras, entendeu? O torcedor não gosta, não caiu na graça do torcedor, né? Então isso dificulta. E assim, hoje, né, a gente vê, queria eu jogar hoje na arena aqui, né? Com, todo jogo 35 mil pessoas, 30 mil, 40 mil, sei lá, cara. Na nossa época não tinha tanto assim, torcedor ia, mas a estrutura do campo não era como é hoje, né? Então a gente fica até imaginando como seria, né? Aquele time jogando nesse caldeirão aí que é. Então, e tem jogador que já está marcado, não adianta insistir. O ciclo já não adianta, já teve oportunidade, não conseguiu mostrar e não adianta, vai ter que sair. Pode até, eu acho que a diretoria, né, o presidente, enfim, todo mundo não tem nem que se preocupar se vai jogar no rival ali, vai arrebentar, que não deu certo. Então é normal isso, eu acho que tem que ter essa mudança assim. Lógico que tem alguns jogadores ali que vêm fazendo por merecer, né, a continuidade, né, realmente deu certo no Palmeiras, mas tem alguns que, principalmente hoje nessa fase aí, não vai ter que ter mudança assim. Como é que você vê o trabalho do Mano? Primeiro, você acha que era o momento mesmo do Felipão sair? E como você vê o Mano e se você vê alguma diferença do Felipão pro Mano? Cara, eu acho que não era motivo para o Felipão sair agora não. Eu acho que teria que ter ficado até o final do ano. Eu acho que, né, todo mundo já conhece o trabalho dele, sabe como ele trabalhava. Lógico que tem um desgaste, né, natural, qualquer elenco, mas eu acho que ele deveria ter ficado até o final do ano aí, pelo menos, sei lá. Né, ter uma continuidade aí no trabalho, né? E a mudança foi muito rápida também, assim, já para o final do campeonato, né? Do meio para o final, então não tem muito o que fazer, não dá mais para contratar. Então o treinador, ele chega, o Mano, como um cara experiente, ele praticamente manteve, né? Não mudou pouco, não mudou muito. O estilo de jogo, né? A escola gaúcha lá de treinador, não mudou muito. E é lógico, cada treinador tem sua maneira de trabalhar no dia a dia, é diferente um do outro, mas na hora de jogar acaba sendo muito parecido, né? Muito parecido. Você vê que o aproveitamento dele é bom, tá pecando nos jogos grandes, alguns, quando São Paulo fez. Assim, eu gosto bastante de número, mas se você pega, são 11 vitórias, só que uma só do time que é do décimo para cima, que foi o São Paulo. Agora todos os outros jogos que fez contra essas equipes não triunfou. Mas o futebol nem esse faz a né? diferença no campeonato. Se o pênalti de Scarpa entra, o Palmeiras ia ter ganhado o derby, o Mano já ia ter outra, entendeu? O futebol não sai também como, né, todo mundo quer, né? Toda hora. Difícil. É difícil. É que assim, a pressão que ele já chegou por toda a ligação que ele tinha, né? Toda essa questão. Mas assim, a impressão que eu tenho hoje pode ser muito do que você falou, porque a gente viu ele tentando uma proposta diferente nos primeiros jogos e parece que ele viu que com o elenco que ele tem hoje ele não vai conseguir fazer nada de diferente. Então tem essa questão de esperar para reformular, que é um elenco que já está desgastado com alguns jogadores, como você falou. Só que a impressão também que fica é que assim, se iniciar o ano que vem com o Mano, você sabe, vai ser mais um ano que vai ter que trocar de técnico no meio do caminho, que é uma rotina que o Palmeiras tem tido. Ou não, né? Ou encaixa, traz alguns jogadores aí pontuais também e consiga encaixar e ter um bom ano, né? Mas é difícil, porque o treinador, ele chega no meio do trabalho assim, é o que eu falei, o Mano é um cara experiente, então ele não mudou muito, né? Ele já sabe ali, ele acompanha o Palmeiras, então ele não inventou muito, ele fez o básico simples, né? Não dá pra... Ele também não vai conseguir dar oportunidade para todos os jogadores, o elenco é grande, e, né, nessa pressão de, talvez agora que, né, distanciou mais um pouco ainda aí a
proximidade aí do Flamengo, né? O campeonato pode acabar domingo. Né? Então, se o Flamengo ganhar, acabou, praticamente, né, acaba essa chance do Palmeiras de brigar. E o que eu acho está muito difícil, né? Vamos ser verdadeiros. Acabou já. Não tem mais. Vamos mentir para os outros, né? Para nós não, né? A gente acredita, torce, confia, mas realmente ficou muito difícil. E não é só a questão de pontuação, é a questão de desempenho, né? Você vê o que o Palmeiras está jogando e vê o que o Flamengo tem jogado de bola. Né? Mas não vai ter como. Mas vamos torcer, né? Para ter mudanças positivas, né? E que o Palmeiras... O Mano já fez isso na realidade, né? No Corinthians, quando ele pegou o Corinthians do Tite, super campeão, ele fez aquela reformulação, ficou um ano e saiu. Então ele fala que ele é técnico de processo, né? Ele precisa de um tempo, no Cruzeiro ele ficou 2 já anos provou e meio, isso, né? Nos times que ele trabalhou. No Corinthians em 2008 ele ganha a Copa do Brasil, ele perde a Copa do Brasil e ganha a Série B e monta o time campeão da Copa do Brasil do campeão paulista invicto, né? Sim. Então, assim, eu não teria trazido ele, porque pra mim, se fosse pra mandar o Filipão embora, eu tinha que trazer um técnico com outra filosofia, sabe? Mas se trouxe ele, eu acho que tem que manter, não vai ter o que fazer. Agora é difícil, né? Agora também mudar, né, de novo, então aí é mais um tempo pra... A opção que eu queria no mercado foi a que o Corinthians contratou, que é o Thiago Nunes, que tem um estilo de jogo que eu gosto, que o Palmeiras faz tempo que não pratica. Né? Mas assim, eu também gosto do Thiago Nunes, mas assim... Qual estilo de jogo você mais gosta? Assim, do Palmeiras de imposição física, de um jogo mais trabalhado, mais bonito? O Palmeiras ele tem condições de mudar os estilos de jogos, né? Tem jogador para isso, né? Só que assim, eu acho que tem que sair alguns jogadores agora, vir alguns outros jogadores com características um pouco diferentes, né? Que possa se adaptar, né, em outros esquemas de jogo, mas no final acaba sendo muito parecido o estilo de jogo das equipes, né? Não muda muito, né? O time não joga para frente, mas sempre joga. É que às vezes você pega um adversário difícil, você não consegue, pega aquela fase difícil, nada dá certo. Então assim, tem vários estilos de jogo, tem vários treinadores aí que... O Thiago eu acho assim, um bom treinador, só que ele pegou um time também que está junto lá um tempão, né? Que o cara... Né, que foi montado, né, num estilo de jogo e que deu certo, né? Também não quer dizer que ele vai chegar no Corinthians e vai dar certo, né? Ele vai ter dificuldade, porque ele não é um treinador também experiente, né, que tem uma vivência aí grande. Vai pegar um... Então, e ele vai pegar um Corinthians que a cobrança, né, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, a cobrança é grande, Flamengo, né, a pressão é muito grande, então também não quer dizer que ele vai... Eu acho que o Mano, pela experiência que ele tem, é um muito bom treinador. E assim, como a gente falou, ele costuma ter tempo, né? Tem uma sequência longa de trabalho que ele conquistou bastante. Então vamos torcer para que nessa transição aí agora de final de ano, essa mudança, né? Ele possa pedir alguns jogadores aí pontuais também para melhorar esse time aí. Sim. E galera, para finalizar, que a gente já está estourando nosso tempo aqui, o Mauro mandou outra, não foi uma pergunta na verdade, foi uma história que ele quer que você confirme. Ei, Mauro. Vai jogar uma bomba no seu colo. Eu sabia. Ele falou que na semifinal da Copa Mercosul de 2000, o Palmeiras eliminou o Cruzeiro, lá no Mineirão. O Palmeiras perdeu pro Vasco depois daquele jogo, aquela virada dos 4-3 aqui, né? Na semifinal, ele pediu para comentar se é verdade que tinha um padre, parece que era amigo do Filipão da época de 99, que o padre... Padre Pedro. Padre Pedro, que ele visitava o vestiário. Ele quer saber se ele visitou o vestiário do Palmeiras esse dia e visitou o do Filipão, que o Filipão tava no Cruzeiro. Visitou. Então, agora eu pedi pra você contar essa história aí. Não, visitou. O Padre Pedro, ele acompanhava muito, né? Na época do Filipão, o Filipão que trouxe ele é de Criciúma. Então ele acompanhava bastante, né? Ele sempre vinha nos jogos decisivos aí, ele vinha trazer, né, conversar, gostava de bater muito papo, lógico, fazer as orações dele com a gente. E ele virou um amigo, né? Além de ser um padre ali, a imagem do padre que estava com a gente, ele virou um amigo, né, de todos os jogadores, todo mundo gostava dele. E aí o Filipão foi pro Cruzeiro, né? E aí o Filipão levou o Padre Pedro para lá. E aí antes do jogo, o padre rezou lá. Acabou a reza lá do Cruzeiro, ele correu pro nosso vestiário. Tava torcendo pros dois? Tava abençoando todo mundo, né? Ele abençoou os dois lados, né? Então, é verdade essa história aí. Ele chegou e falou assim, não, eu rezei lá, mas eu sei que aqui que nós vamos ganhar. E o Filipão ficou sabendo depois. Ficou meio chateado, mas ele sabia, né, que o padre era um grande amigo nosso lá também. Todos os jogadores do Palmeiras gostavam muito.
Mas a história é verdadeira, cara. É verdadeira. Galeno, obrigado pela presença aqui, cara. Prazer. Essa resenha sempre... Legal. Eu que agradeço. Eu agradecer também o pessoal da Tifose aqui, né? O Márcio, o Ronaldo, Marcelo, o Caio, o Thiago, todo mundo que fica até mais tarde aí com a gente de segunda-feira. Baixa a porta e a gente chega pra gravar. Mas é um prazer participar, né? É a primeira vez que eu participo aí, mas estou sempre à disposição pra gente fazer outras aí. Né? E o Mauro vim com umas perguntinhas aí, né? Dando mais uns elogios. Se ele tivesse aqui, ele ia soltar mais umas bombas. Esse sabe de história, viu? No final das contas, ele se deu bem, que ele não estava aqui. Deu bem. Não, mas vamos vir na próxima aí, tá bom? Fechou, Galeno. Muito obrigado. Pessoal, se inscreve no nosso canal, curte aí. Cada vez temos mais vídeos pra vocês. Hoje com o Galeno. Semana que vem a gente tem mais conteúdo. Um abraço. Valeu.